E aí pessoal, Dragon na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aí com mais um vídeo de Master Duel. E hoje eu vou falar sobre o deck de GOT. Pra você, se você não viu ontem, teve vídeo de jogadas do deck de GOT, né? Que é o deck da nova box que a gente tem aqui, que é do Cosmo. E eu apelidei ele do Fundo do Mar, né? Eu vou falar sobre o deck, se vale a pena ser montado, não vale a pena ser montar as tech, mostrar também as partidas, sempre lembrando que vai ter uma linha do tempo aqui embaixo. Também sempre lembrando de se inscrever no canal, deixar seu joinha sempre para lembrar vocês que segunda, terça e quinta a 1 hora tem vídeo aqui no canal. Então, bora lá. Vamos lá então, galera. Eu tive muita dificuldade de montar esse deck, ter uma banlist legal dele, ter um conceito dele, foi bem complicado. Mas eu peguei mais ou menos aqui o formato que eu me adaptei, é o formato que eu me dei bem, né? É um deck que eu não vejo ele em, em high levels, né? Tipo, aqui nessa conta, com essa conta eu tava no Recruta, eu fui até o Ouro 1, quase virando platina só com esse deck. Mas eu fui fazendo várias decks. Exemplo, no replay de ontem eu tava usando o Shifter, que eu não tô usando. Eu tinha Fissura, também eu tava usando, porque eu pensava que eu tinha que banir muitas cartas para esse deck funcionar. E na verdade não é mais ou menos isso. Você consegue mexer com o banimento, mas o banimento não é tudo. Então, bora lá, vamos falar primeiro das techs do arquétipo, né? Vamos falar primeiro dos arquétipos, que é o GOT, né? Então essas são as cartas GOT. As cartas GOT, ela tem efeitos de banir. Então todas elas têm algum efeitozinho de banir carta, quando o cara banimento fala alguma coisa, então elas têm vários efeitos. Vamos começar com o primeiro, que é essa luz GOT. Essa luz GOT, o que importa para você é que quando ela é banida no outro turno, sendo seu ou do oponente, ela volta do banimento. E quando ela volta do banimento no turno do seu oponente, quando ele invocar o monstro, ativar um efeito, você pode ativar o efeito dela e ela faz uma invocação síncro. Ela é bem igual aos Muff. Os Muff faz isso, né? Você jogou no campo, o cara ativa algum efeito, faz alguma invocação, você vai e ativa o efeito dela que ela faz um monstro síncro. E a gente tem a mesma coisa da fada Kosh, da fada dos Ghost, né? Mas ela tem dois efeitos e os dois efeitos dela são legais. O outro também tem dois efeitos, mas o efeito que mais importa é aquele. O primeiro efeito dela é igual ao do outro, que quando ela é banida e no turno do oponente ela volta do banimento ou no seu próprio turno, mas no turno do oponente ela pode fazer um monstro síncro quando a gente ativar qualquer tipo de efeito. E outra coisa, você pode banir ela do seu cemitério e você pode aumentar o ataque do monstro em 500, né? No monstro que você controla do tipo peixe. Sempre lembrando que é sempre do tipo peixe. Aqui a gente tem essa cartinha também, que é o Rubi. O Rubi, quando ele é banido por algum efeito de carta ou mesmo da sua mão, ele volta imediatamente do banimento. Essa carta eu usei muito pouco. Eu até falo que eu tiraria ela e colocaria três fadas, que eu acho bem mais legal. A gente, tirando do arquétipo, vamos ver, a gente tem o GOT daqui, Sombrio. É bem legal daqui porque é o seguinte, galera. Quando ele é banido, você pode banir cartas, aí ele volta para sua mão. Aí depois você pode banir cartas do cemitério e ele vai pro campo. Então é um cara que vai banir cartas para você conseguir fazer alguma coisa, alguma jogada, alguma coisa desse tipo, né? Do arquétipo GOT, a única que vai faltar é esse daqui, que muitas pessoas não usam, que é esse daqui. Quando no turno que ele está na sua mão e ele vê alguma carta sendo banida, ele entra como especial. Lembrando que se você usar ele como buscador, você usou um monstro para buscar ele. Exemplo, você usa esse peixinho aqui que eu vou explicar a princesa. Você usou a princesa, você baniu ela e você trouxe ele já entra como especial. Porque ele viu o peixinho indo pro banimento. Então ele funciona bem legal, mas só usei um dele. Aqui eu estou usando dois campos, que não vai fazer tanta diferença. O campo é uma carta mais ou menos legal, é? Ela sempre vai adicionar um monstro GOT. Você bane uma carta da sua mão e depois você adiciona uma carta GOT. E ela não pode ser destruída quando você tiver um monstro GOT no campo. Então o explorador da arpia não tira ela se tiver um monstro GOT no campo. Tirando do main deck, a gente vai pro extra deck.
os monstros GOT. O principal é essa serpente aqui, a serpente dos GOT. Quando ela entra no campo, você pode banir uma carta do seu deck. Então você sempre vai usar ela para jogar algum regulador. E quando ela cai no cemitério, ela pode ser banida. Ela pode banir alguma carta e é o número do nível dela, é o número que você vai pegar no deck. Exemplo, ela caiu no cemitério. Então você bane ela mesma, você pode banir ela mesma. Então você vai pegar um monstro de nível 6 para baixo. E acho isso muito bom, muito legal mesmo. A gente tem o outro monstrinho dele que é esse GOT 2 chifres. E quando ele entra no campo, ele pode banir uma carta que você controla. E aí você bane o outro monstro do oponente. Lembrando que ele pode se auto-banir também. E outra coisa, se ele for banido, né? Você usou ele como alvo, ele for banido, ele estiver no cemitério, você pode banir uma carta peixe do seu cemitério e ele volta como especial. Que também é bem interessante. Você sempre vai usar ele no turno do seu oponente, muitas das vezes. A gente tem daqui, essa lança dos GOT, eu usei muito, mas muito pouco essa lança do GOT. Primeiro porque o efeito dele não é um efeito tão bom, porque ele consegue aumentar o dano na hora da batalha dele, né? E que se ele for feito com invocação 5, ele pode fazer umas outras coisitas massas, mas não te interessa. É uma carta que se você puder descartar e com counter-attack, tá valendo. E a gente tem o boss do deck, que é esse cara aqui, o God da Profundeza, mas ele eu garanto só 2. Como funciona? Ele tem a mesma função do espadal que a gente tem aqui também no deck. A cada carta banida, esse card ganha 500 de ataque. Isso é muito bom mesmo. E outra coisa, quando ele entra no turno do seu oponente, por isso que eu falei das cartas que ativam o efeito de synchro. Então quando ele entra no turno do seu oponente, ele pode banir toda a mesa. E se ele é banido, no próximo turno ele entra novamente. Então já vai aumentando o ataque dele ali. Então ele fica muito forte, é um monstro muito bom. E como faz para esse deck rodar, Dragon? Esse deck é um deck que ele funciona muito com monstros água e peixe. Então, obrigatoriamente você vai usar a princesa. A princesa você tem que usar 3. O efeito da princesa é o seguinte, ela se bane e você pode invocar uma invocação especial, um monstro de nível 4 ou menos do seu deck. Então você sempre vai banir ela para trazer o nosso digníssimo aqui, que é o peixe folha sem vida. E quando ele entra, ele pode banir uma carta do seu deck, né? Aí você bane a carta, então você vai sempre banir essas cartas aqui que elas vão voltar no turno do oponente. Outra coisa, quando ele estiver no cemitério, ele pode ativar efeito e ele volta 3 cartas peixe do seu cemitério para o deck. Nunca usei esse efeito, então, ever, né? A gente tem também esse peixinho aqui, que quando você controla monstro água, ele entra como especial, é bem legal para você usar especial summon. A gente tem daqui que ele costuma trazer monstros de invocação especial, então ele entra e ele traz um monstro também do seu deck, então você sempre vai usar para trazer essa carta. A gente tem essa andarilha aqui, vou ser bem sincero, eu usei só uma cópia dela e depois eu vi que ela é muito boa e eu usei 3 cópias dela. Então o que acontece? Ela entra como especial descartando alguma carta e ela traz um outro monstro, que é esse daqui. Então ela já faz um monstro synchro de graça. E você também fica alocado em só fazer monstro synchro. A gente tem daqui que ele entra como especial quando você só estiver controlando monstros água, então tem que prestar atenção. Se você tiver qualquer outro monstro com outro atributo, ele não entra como especial, ele entra só como tributo. Então ele entra e ele todos os monstros que você queira fazer em Exceed de nível 3 ou 4, ele faz. Então ele abaixa o nível automaticamente, ele faz algum Exceeds. Beleza? A gente tem um golfinho, o golfinho também, ele entra como efeito especial também no campo, e quando algum monstro do oponente ativa algum efeito ou você ativa algum efeito, você pode banir a carta. Também é interessante para você ter umas techs legais. A gente aqui eu coloquei um explorador da arpia, coloquei 2 tempestade, coloquei também o transformador campal, 2 Khalid, um Trasalt, 12 permanência e usei 2 Temax e 2 Ash. E aí foi o que deu mais legalzinho aqui. Para esse deck funcionar e rodar, tem algumas techs aqui e eu vou falar para vocês o que é útil e que não é útil. Então bora lá. A gente tem esse dragão vermelho que eu usei pouquíssimas vezes, é daqui. Esse aqui que eu mais uso, eu acho que é o meu segundo boss,
que é o Synchro de Asas de Cristal. Para quem não sabe como ele só funciona fazendo outro Synchro, então eu sempre vou usar esse monstro e esse monstro e algum outro que volta no campo do oponente, ele entra como especial no campo. E ele pode fazer o quê? Ele tem dois efeitos bem legais. Primeiro que quando algum monstro ativa efeito, ele ativa efeito, destrói o monstro, nega ativação e pega uma parte do ataque dele e transforma no ataque dele próprio. E quando ele ataca, ele tem a mesma coisa do Abramax. Quando ele ataca e o monstro for de uma evocação especial ou de extra deck, ele aumenta o ataque dele superior ao ataque do monstro. E é bem legal também. Essa carta também, o Adamantipator do Rugido, que ele é uma carta de negate de magia. Então quando você tiver uma carta água no seu cemitério, se você pode negar a ativação de carta mágica ou armadilha. Então, aqui é o que mais tem. A única coisa que você não vai conseguir fazer é milar, porque ele costuma ter o efeito dele mais legal. O segundo efeito dele, que é mais legal que você usa da Adamantipator, é que quando você ativa, você revela 5 cartas. E se você revelar 5 cartas terra, você pode voltar 5 cartas do campo do seu oponente para a mão dele. Mas esse efeito você não usa aqui. A gente tem esse dragão da poeira. Assim, eu vou ser bem sincero, você pode descartar esse card. Não é usual ele. Usei pouquíssimas vezes mesmo, juro pra vocês. Se eu usei uma vez, foi muito. Então é uma carta legal, uma carta forte, uma carta que ele pode trazer um monstro simples do seu cemitério, mas não é uma carta útil. A gente tem daqui que eu expliquei. A Barone é uma carta super útil. Você vai fazer ela em algumas jogadas e ela vai ser uma tech muito boa. A gente tem o Espadal Supremo, também é uma carta super útil, né? Porque ela mexe com o banimento, ela bane carta, então ela vai fazer umas jogadas legais. A gente tem essa menina Gimir. A Gimir eu não usei ela nenhuma vez, mas ela costuma destruir cartas a partir de banimentos. Então ela é uma carta muito legal, ainda mais sendo o 3000, mas você raramente vai colocar ela. Então uma outra R que você poderia tirar. Eu coloquei aqui porque eu abri o pack e peguei ela. Então, e ele também, porque eu abri o pack e peguei ela. E é daqui o Adamantipator. Nessa conta eu também tenho o Adama, então eu já tenho essa carta. Aí a gente tem esse monstro é muito bom. Ele é acostumado a usar em decks de água puros, né? O furtivo. O que acontece? Quando ele entra no campo, ele transforma todos os monstros em água. E ele pode destruir uma carta monstro água do seu oponente. Então todos os monstros do seu oponente é água. Esse aqui é uma carta mais para você tirar cartas do campo, defensor. Quando ele entra, você pode trazer um monstro da sua mão, água ou peixe da sua mão para alguma seta que ele aponta. Mas aqui eu até poderia falar, galera, que vocês poderiam tirar ele daqui e colocar o unicórnio. Podia colocar outros bichos mais fortes aqui que o deck rodava. O deck vale a pena, galera? O deck vale a pena você montar ele? Na minha opinião, não vale a pena. Só vale a pena se você tiver algumas cartas de água, tiver algumas energias de água. Acho bem interessante você ter ele. É uma carta legal. Vale a pena você usar a fissura e o shifter? Depende muito do seu extra deck. Se o seu extra deck for muito voltado para cartas que ciclam, cartas banidas, exemplo, a Cube, que é do Virtual World, é uma ótima carta, porque ela bane cartas, né? Ela é um shifter, uma fissura em forma de monstro, mas quando ela ataca, ela volta cartas. Então você consegue reciclar o jogo. Como nessa conta eu não tenho Virtual World, eu não quis craftar outro R. Mas o que me incomodou é que o extra deck dele tem muito R para o deck funcionar. Vocês podem perceber que no main deck não tem tanto R só dele, tipo, só tem o campo, e o campo é descartável. Você pode tirar o campo e colocar uma fissura, você pode tirar o campo e colocar outra terra como a gota, que seria bem interessante, porque você descarta cartas e bane cartas. Seria bem interessante também a gota. Poderia ser o Nibiru, poderia ser o DT Corvo. Então tem muitas outras techs que funcionariam com esse deck. É um deck legal, é um deck divertido, não é um deck com teto muito alto, é um deck que é parado muito facilmente e é um deck que você tem que ter paciência para jogar com ele. Então é um deck que vale mais ou menos ser feito. Então bora lá pra gente fazer umas jogadinhas aí. Vamos lá então, galera, que eu vou começar em segundo aqui. É o que o meu oponente vai fazer. É o deck de arpia.
Aqui essa mão tá uma mão bem ruizinha. Mas provavelmente eu vou começar com essa carta aqui, né? Tá, uma carta que dá bounce. Perigoso, 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 perigoso isso dela. Você Max, viu tardio aqui. Vamos lá então, vamos começar a nossa jogada. Ative essa carta. Não vou usar o C-Max. Ative ela, vou banir uma carta. Então vou banir essa minha carta para ela voltar no outro turno. E aqui eu vou adicionar a minha mão. Então eu vou adicionar você. Você entra. Ativo ele de novo. Olha, meteu um espanador aqui. Tudo bem. Parou meu efeito. Eu acho que ela tripara todos os efeitos de monstro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar você. Ativa efeito. Tributo ele. Ah, é. Imaginei. Imaginei que ela ia fazer isso. Então aqui eu vou sair. Tá vendo aí? Já me parou já. Aí eu ativo o efeito dele. Ele vai voltar. Ele entrou. Beleza. Ativo o C-Max. Não ativei efeito ainda. Tá, ativa o efeito. Ativa aqui. Mesmo que ele destrua o moço, não faz diferença, tá, galera? Porque só preciso banir mais uma carta. Então vou banir você. Você sai. Ativa você na minha mão. Ele entra. Beleza. Ele ainda não usou o efeito da arpia, né? De dar bounce, né? Beleza, minha cartinha de boa. Ativa o efeito dela. Ela entra. Beleza. Aqui eu já vou descartar um monstro. Vou ativar. Aí eu vou banir, posso banir a minha própria carta aqui. Que aí vem duas do outro campo. Vai dar bounce. Não tem problema. Ele pode dar bounce. Acho que foi tardio o que ele fez aqui, mas tudo bem. Tanto faz. E aí vai ativar o efeito do meu moço de novo. Meu moço vai entrar novamente. Eu vou entrar com ele. Ele entrou. Aí ativo minha carta entra. Ativo o efeito dela. Ela vai descartar um monstro. Aí eu vou descartar a minha fadinha. Não, não tem outra fadinha? Não tenho. Vou descartar você então. Cara, você aqui. Aqui eu posso usar ou o superior de tudo, né? Ou eu posso usar a Barone. Aqui eu vou usar a Barone. Porque aí eu já descarto muitas cartas dele já destruo o campo. Na verdade eu vou destruir o que eu não sei, né? Que é essa carta aqui. Beleza. Ativa essa carta vai entrar como especial. Banindo cartas, né? Então eu vou banir você. Banir você. Não usa Barone. Ele entra, ativa o efeito dele. Aí qualquer carta agora, a próxima carta que eu destruir vai ser banida. Então vai ser você. É, a gente ataca, né? A gente só ataca. Tchau, vai ser banido. E tchau. Beleza. Aqui a gente já começou um combinho leve, né? Coloquei Barone. Agora vai voltar duas cartas banidas, né? Então a gente usa a primeira carta, vai voltar. Ela entra. Entra a segunda carta. Entrou de novo. Não usa Barone. Não usa Barone. Beleza, aqui ele só passou, então tudo bem. E aí a gente começa de novo, ó. Aí eu vou fazer a mesma jogadinha. Não vou usar Barone Flor. Aqui eu vou fazer o espadal, né? Ah, não consigo fazer o espadal? Deixa eu ver. Tá, então vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar fazer um outro monstro. Eu vou fazer... Você. Você entra. Venha.
Pronto, já tem um negate na mesa. Ativa efeito. Destrua essa cartinha. Ah, aqui eu já ganhei. Né? Já usa o efeito dele. Dá cancelar o efeito dela. Pronto, fica na tua, querido. Vou ativar o efeito desse monstro. Vou descartar uma outra carta, né? Aí eu descarto um outro carta aqui. Beleza. Aqui eu já vou usar. Deixa eu ver. Ver se eu consigo fazer. Ah, consigo fazer o samuraizão ou consigo fazer ela. Ah, fazer nenhum dos dois não. Vamos só atacar. Vamos só atacar. Melhor. 1, 2. Bem fácil, né, galera? Vamos começar primeiro pra vocês verem o combo de primeiro. Se eu conseguir pegar uma mão boa, né? Vamos lá, galera. Vamos primeiro agora. Eu vou pegar uma mão decente pra mostrar um combo pra vocês. Ah, veio uma mão legal. Veio uma mão legal, uma mão legal. Interessante, interessante. Aqui, galera, o que a gente tem que pensar? A gente sempre tem que pensar o seguinte: como será o próximo turno? Então a gente tem que fazer uma mão, um campo, uma board que seja totalmente segundo turno. Então, ou a gente passa com a serpente e uma carta banida já aí. Quando rodar, a gente faz uma carta, um dragão de asas de cristal, ou a gente faz o Adamantipator. São duas cartas importantes para o turno. Por quê? O dragão do Adamantipator ele cancela magias. E o nosso dragão de cristal ele cancela efeitos de monstros, sendo no campo, no cemitério ou na mão. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então bora lá. Então vamos pensar aqui. Aqui essa carta, se a gente jogar, vai ser banida uma outra carta. Então não, entre aspas, seria uma carta muito ruim. Eu tenho que passar já tendo uma carta boa. Então vamos lá. Eu vou colocar o peixinho vai ativar o efeito dele, vai se banir e vai trazer uma carta. Que carta eu vou trazer? Eu vou trazer essa carta. Essa carta vem, essa entra como especial. Ele entrou como especial. Pô, aqui, galera, se eu colocar este monstro aqui, ele vai entrar como 5. Então não tem como eu fazer, porque vai dar 5, 9 e não vai dar. Não vai conseguir fazer nem 10 e nem o 8. Vai ficar 9. Então daqui a gente deixa quieto. A gente não vai colocar esse monstro. E a gente vai fazer o 5. Ativa o 5 entra. Ele vem, entrou. Ativa o efeito dele. Vou banir, eu posso aqui banir. Eu posso banir essa carta aqui para ele banir outras cartas do meu cemitério. Então, tá, é o peixinho aqui. Porque para você não sabe aqui, ó, tô com duas cartas peixe. Posso banir e aí eu entro com ele também como especial depois no outro campo, descartando algumas cartas da minha mão. Ou eu já posso ir e descartar um outro monstro para pensar no outro turno fazer um monstro de rank 10. Então, já vou pensar no rank 10. Venho, vou banir ela agora, porque ela vai aumentar o ataque dele. Pronto. Aqui a gente termina a nossa rodada desse jeito. Porque aí eu vou voltar com dois monstros reguladores. Então aqui eu consigo fazer um monstro nível 10. Mas sempre esperar um pouco para antes de ativar o nível 10, né? Vamos lá, ativar. Invocação especial. Ah, ele vai querer. Ele deu alvo, meu moço, então. Aqui só usar um. Aqui eu vou fazer o 5 10. Aqui eu faço 10. Bem, eu fiz o 10. Não vai conseguir. Ativa o efeito do meu monstro. Ativa o efeito do monstro cemitério. Porque aí ele vai fazer. Vou banir uma carta e trazer outra pra mim. Então aqui a gente tem que pensar o seguinte: como a gente vai fazer o próximo turno? Então eu vou banir essa carta. Porque no próximo turno o que eu quero fazer? Eu quero pegar um peixe que ele entre como especial. Então sim. Você. Beleza. E aí bana tudo. Banimos tudo. Jogou uma carta. Tá. Não importa como ele fez agora. Que o meu monstro vai voltar.
Beleza, tudo bem. Ele voltou. Como ele voltou, eu já coloco esse minha carta aqui, ó. Ativo o efeito dele. Vou banir essa carta. Não, jogar no cemitério na verdade, né? E aí ativo. Calma, ativo esta carta. E aí eu vou jogar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pode ser você. Aí eu entro com você também especial. Entrei com especial. Bano uma carta. Vou aumentar aqui. Vou aumentar o dele. Já aumentei o 2.500. Venho, faço Exceed. Com os dois. Entro com o peixinho. Peixe entra. Ativo o efeito dele. Destruo. Dou burn. E aí a gente ataca, né? Isso que a gente vai fazer. Atacou um. Atacou dois. E atacou três. Beleza. A gente tá muito suave aqui. Tá muito suave mesmo. Porque agora o meu monstro vai voltar novamente do banimento. Tá, voltou. E esse peixinho ele entra como especial. Ó, não vou fazer nada. Aqui praticamente, galera, a gente já ganhou, né? Aqui não tem muito o que fazer mais não. Tem um monstro cemitério, tem um monstro ali. Posso colocar mais uma carta aqui para fazer um sincro. Vamos lá, vou colocar essa carta, coloquei essa carta. Aqui eu vou fazer o primeiro sincro, né? Que é o mais importante. Aqui é legal a gente ter três dessa carta, que só tem duas. Foi, ativei o efeito dela. Posso usar em corrente, você. Ele entra como especial. Aqui eu vou banir uma carta. Eu posso banir uma carta que eu já queira que esteja lá no cemitério. Pode ser você. Aqui eu vou usar o efeito dele. Ele vai embaralhar algumas cartas, né? Então você, você e você. É bom você botar os síncros, né? Aí isso aqui é uma carta, beleza. Ative o efeito do campo. Aqui eu já vou fazer o meu dragão. Ative o efeito. Bana essa carta. Pego uma carta na minha mão, pego o peixe caso eu queira fazer um follow-up. E pronto. Aqui a gente praticamente ganhou já o duelo. Não vou deixar ele ativar efeito. Pronto. O deck é legal, o deck é interessante, é um bom deck. Eu acho que eu consegui passar pra vocês mais ou menos como é o combo do deck. O deck é um deck lento, é um deck mais lento, não tem um combo tão poderoso. Percebam que algumas techs poderiam me parar ali, como uma Ashe, uma Impermanência. Viram que na primeira partida que a gente jogou com as arpias, ela usou uma carta que ela parava meus efeitos, mas eu consegui jogar em cima dela ainda, banindo cartas, jogando cartas pra cima, mas se a pessoa tiver com uma mão muito roubada, talvez você não consiga passar. Agora deixa nos comentários, galera, se você gostou desse deck, se vai montar esse deck, ou você jogou com Naturia. Naturia também acho um deck bem legalzinho também. Não peguei Naturia, posso montar caso vocês queiram. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários que vocês queiram ver outro deck, Dragon Mage, um deck de Asa Negra, outro deck interessante, eu posso fazer aqui. Lembrando que a Duelist Cup vai começar nessa terça, né? Quando esse vídeo vai sair, na terça-feira, vai começar. E na quinta-feira eu faço a primeira leva de replays da Duelist Camp. E aí, semana que vem eu já falo a análise e tudo. E se tiver algum mais replays, eu vou jogando para vocês. Beleza, galera? Então, espero que tenham gostado. Não esqueça do joinha e fui!